E como que vocês se dividem como sócios, sendo isso é importante falar porque é um exemplo que dá certo, né? Então eu quero trazer esse exemplo para quem está assistindo. Você tem só a escala. Só a escala. E você tem a escala Cital e até investe em outros negócios, certo? Em outros negócios, como que funciona essa divisão e esse alinhamento de expectativa que vocês têm entre si sobre essas coisas? Porque eu vejo que muitas vezes uma sociedade que começa com... Apesar que talvez a resposta já saiba, porque ele já tinha a Cital e tudo mais. Mas quero a opinião de vocês, de como vocês realinham sempre essas expectativas. Porque começa um negócio, 2 caras, numa empresa A. De repente o cara abre um braço de outra coisa, às vezes não tem nada a ver, mas de uma empresa B. E gera um ciúmes lá. Sim. E que isso muitas vezes desalinha a sociedade. Como que vocês gerenciam isso, cara? Então, esse alinhamento foi aquele alinhamento que a gente disse que a gente fez lá no início. Que aquilo ali nos protegeu de não acontecer alguma coisa de uma divisão no futuro. Sim. Porque naquela época, quando a empresa começou a crescer, a gente sentou e falou, qual que é a tua expectativa e qual que é a minha? E eu falei para ele, cara, eu tenho 2 empresas, não tem como eu me dedicar 100% aqui. E desde o início, eu precisava de uma pessoa que fosse técnica e que executasse. Eu não consigo fazer essa parte da execução. Sim. Não vou ter braço para isso. Em que eu vou te ajudar e vou estar sempre disponível? Na parte de gestão, na parte estratégica, na parte financeira. Então, a gente deixou bem claro. Então, assim, o Rafa é muito mais técnico e operacional. Sim. Então, tudo que é da parte técnica, de definição, ele tem liberdade de fazer tudo e eu fico como um conselheiro quando ele precisa de alguma coisa. E eu tenho liberdade para trabalhar toda a parte de gestão, a parte financeira, gestão e estratégica, daí a gente acaba trabalhando junto. E comercial, como que vocês fazem? Comercial sempre ficou um pouco aqui, um pouco lá. Quando é comercial mais voltado para o dinheiro, é comigo. Vamos dizer assim, desconto, essas coisas, a parte de custo operacional, eu tenho isso muito mais na mão. Quando é mais a parte técnica do que vai entregar, como vai entregar e tal, é o Rafa. Por exemplo, preciso mostrar para o cliente uma solução nossa, o que a gente está vendendo. O Rafa vai fazer. Isso. Agora, precisa de um desconto? Vem para mim que a gente uma divisão bem parecida lá. Bem parecida. Então, eu estou muito em contato com o comercial, porque assim, como a gente vende produtos muito técnicos, né? Serviços de projeto, consultoria, muitas vezes nem o cliente sabe disso aí. Então, a gente precisa primeiro fazer uma venda consultiva. E através das reuniões remotas, ou até quando o cliente não é muito distante presencial, eu faço uma apresentação dos serviços. O que é um projeto acústico, o que é um diagnóstico, o que é um mapa de ruídos que vai ver ruídos de entorno. Então, eu levo essa informação para o cliente para ele ficar convencido, não, realmente é isso que eu preciso. E é como se fosse um closer, e na verdade eu entro muitas vezes naquelas propostas que o cliente está em dúvida, né, Victor? E o cara... Daí o comercial vem para mim, Rafa, tu precisa fazer um meet comigo. Então, assim, semanalmente eu tenho vários meets com clientes que os nossos vendedores trazem até mim e eu faço aquelas reuniões. Eu sempre brinco com a turma, de 10 reuniões que eu faço com o cliente, no mínimo 8 ou 9 fechamentos. A taxa é muito alta. Depois que os caras escutam e tem convicção e o poder de argumentação, de persuasão é bom, o cliente fecha. E outra também, quando chega para você, já é filtrado. Sim, já é filtrado. É o que eu faço lá na empresa também. Lá na empresa é o seguinte, cara, lead topo de funil, eu nem apareço. Uhum. Eu só entro em lead fundo de funil acima de X valor. Sim, o nosso, até estava discutindo com o Neto antes. A gente não consegue fazer por valor. Tipo assim, propostas acima de, sei lá, 20 mil reais o Rafa entra. Porque é uma questão muito técnica, muito específica. Então, às vezes, eu entro numa reunião por uma proposta, sei lá, de 5 mil, ou pode ser uma proposta de 90 a 100 mil reais. Sim. É quando o vendedor observa realmente que eu preciso entrar para ser aquela reunião decisiva. Até porque são tantos anos de experiência e os nossos vendedores, mesmo que a gente faça treinamentos semanais, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Os caras não vão ter o nosso linguajar, eu coloco lá o projetista. Uhum. Em reunião que não estava na alçada que eu entro, isso não é síndrome de fodão, não. É porque senão eu não vou trabalhar. Senão não tem como. Porque a gente tem um volume grande lá, então a gente coloca o seguinte, dependendo do pedido, eu coloco o projetista. O projetista entra no call, participa, passa a parte técnica. Eu sei que não vai ser igual a mim. Eu sei que se for fazer um comparativo de 20 reuniões que ele participou e que eu participaria, talvez eu teria uma conversão maior,
mas eu preciso deixar algo na mesa. Exato. Sim, Porque tem que senão eu não ser. vou dar conta de nada. Os nossos vendedores também têm reunião de apresentação de proposta, mas as propostas mais específicas eu participo junto. Boa. E, de fato, algumas propostas, até às vezes para a indústria, onde tem um ticket médio maior e há uma complexidade no estudo, Aí tipo, ainda é forte. vamos falar assim, estudo de ruído ocupacional dentro de uma empresa gigante. É muito técnico. É muito técnico, é muita fonte de ruído, muita máquina, muito equipamento. Explicar para o cliente qual é a metodologia de cálculo, de simulação, que a gente consegue fazer uma redução de ruído global perto dos operadores ou em vários pontos e que isso vai reduzir o ruído da fábrica como um todo, ou até uma expectativa de, às vezes, depende se você consegue baixar abaixo de 85 decibel, deixar de usar o OPI, então você está falando em não pagar mais talvez insalubridade, não pagar mais uma aposentadoria especial. Então, como é uma questão muito técnica complexa, muitas vezes eu preciso estar junto ainda. Sim, legal.